Bom dia, meus prezados amigos. Saudações a todos vocês, rogando a Deus encontrá-los, como sempre, com muita saúde e muita paz. Então vamos dar continuidade aos nossos estudos, desse livro belíssimo, Caminho, Verdade e Vida. Hoje estamos chegando à lição número 85, onde Emmanuel vai comentar, vai fazer uma reflexão muito bem atualizada, extremamente contemporânea, do que João narra no seu Evangelho, no capítulo 18, versículo 34. O contexto lá é quando Jesus está diante de Pilatos e ele vai perguntar para Jesus: és tu o rei dos judeus, E é interessante a resposta de Jesus, Respondeu-lhe Jesus: diz isso de ti mesmo, ou foram os outros que te disseram de mim, Ou então, em outra tradução, ele diz isso por tua conta, ou foram outros que te disseram de mim? Essa é a pergunta que Jesus fez a ele. Então Pilatos responde no versículo 35, como se eu fosse judeu, tua nação e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Então Jesus vai falar a questão da verdade e ele vai perguntar então Jesus o que é a verdade. Jesus não vai perder tempo em explicar o que é a verdade, o que é o padrão da verdade, Só no mundo dos cristos e dos espíritos puros, esses têm a compreensão do que é a verdade. Então Jesus deixa bem claro para ele se ele está falando por ele que ele é o rei dos judeus ou porque é alguém que disse a ele. Ele tem opinião própria para testemunhar que Jesus é o rei dos judeus ou apenas ele escutou dizer? Então, como nós estamos testemunhando aquilo que nós temos ou aquilo que nós pensamos do nosso semelhante? Foi pelo que os outros nos falou, por uma intriga, por uma maledicência? Ou nós temos consciência daquilo que nós estamos falando para testemunhar? Então esse testemunho que ele deu é íntimo dele, é do melhor que ele tem dentro dele, é isso que o Cristo está falando? Ou ele apenas está escutando a opinião? Então, porque o que é testemunhar nesse sentido bíblico, nesse sentido evangélico? É uma declaração, é uma afirmação, que tem que estar fundamentada naquilo que nós sabemos, aquilo que é claro dentro de nós, Exige confiança de nós, nos bons e nos maus momentos. Então nós temos que testemunhar sempre de forma correta, sermos prudentes para testemunharmos, para expressarmos o nosso testemunho diante do outro, Para não desqualificarmos, para não levarmos intrigas à frente, discórdias, conflitos, Então, Emmanuel vai iniciar o seu comentário. No contexto geral, está no versículo 28 a 37. Então a gente comenta sempre no contexto geral. Mas Emmanuel faz recortes de pequenas passagens e nos traz grandes lições de aprendizado. Então começa a narrativa de Emmanuel. A pergunta do Cristo a Pilatos, tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Ou seja, nós estamos nos limitando somente a isso, mas há um contexto muito mais amplo, Ou seja, o que o Cristo está falando? E Emmanuel está nos dizendo que Pilatos não tinha o esclarecimento necessário, principalmente o esclarecimento interior moral, e muito mais ainda o espiritual, para refletir, para analisar, para pensar, ver o contexto daqueles que o entregavam por interesses políticos, econômicos e principalmente religiosos, que esses são os que mais matam, são esses os mais segregadores, os mais preconceituosos, Pilatos, o poder, e o judaísmo, a religião. Então, no espiritual, para refletir aonde? Conforme o padrão de Jesus. Por isso que Jesus faz essa pergunta para ele, no padrão do quê? Do reino da verdade do Cristo. A verdade é aquele que tem o esclarecimento, tem a ciência daquilo que é o padrão do reino de Deus.
que não é o padrão terreno. O nosso padrão é de conflito, é de diversidade, é de controvérsias, de contradição. Então, para que discutir, para que perder tempo? Não é? Porque Jesus não estendeu o diálogo, ia ficar um debate ali onde ele não ia entender nada do Cristo, pois o padrão moral dele era baixíssimo. Ele estava interessado nos artifícios da política romana, do poder romano, não é? E o judaísmo, né? Os fariseus, os doutores da lei, aqueles que planejaram, né? A morte do Cristo, interessados em manter o status quo dos seus privilégios, seus interesses econômicos, sacerdotais e religiosos, não é? Então, prossegue Emmanuel. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? É uma pergunta. Se a gente encara ele dessa forma, por que a gente, não é? A gente pergunta. Porque nós estamos afirmando. Estaremos agindo como discos fonográficos, apenas ficamos rodando em torno de nós mesmos, nas mesmas alegações, na repetição pura e simples de palavras ouvidas? Outra pergunta, ou seja, nós ficamos afirmando que o Cristo é nosso Salvador, no sentido de nos libertar da materialidade, do materialismo, né? Nos libertar no sentido para que nós possamos caminhar no sentido, né, do caminho da verdade e da vida. Por isso esse livro trabalha essa temática. Então nós achamos que ele é o nosso Salvador, o nosso guia, né? A nossa bússola, o nosso governador, nossos dirigentes, porque os outros falam para nós ou porque nós temos opinião própria sobre ele. É essa a questão. Precisamos enxergar isso. Eu tenho que ter minha opinião própria sobre ele. Agora, segui-lo, eu ainda não tenho condições de seguir no seu padrão, mas começar já é um grande princípio. Pelo menos refletiremos mais sobre as coisas, sobre as situações, não é? Então, não pode haver, né, inconsistência nas nossas posições. Como ele diz, que nossas palavras sejam sim, sim ou não, não. Não há meio termo. Ou nós temos convicção do que ele é, porque se a nossa convicção for baseada no que o outro fala para mim, vem um fala uma coisa, vem outro fala outra, outro fala outra, e eu fico oscilando. Não sei para onde vou, porque eu não tenho opinião própria. Não é? Então, a certeza, ela vai vir de quê? Essa certeza vai advir em nós, vai crescer em nós, né? Ou seja, diante da razão, nós temos que usar a racionalidade, mas com sentimento, com o amor que o Cristo propõe dentro de nós, né? E critérios, aquilo que as pessoas falam para nós sobre o Cristo ou do outro, de um irmão nosso, nós temos que ter critérios interiores de racionalidade, de princípios e de prudência, não é? Para avaliar, para não tecermos comentários inadequados e não acreditarmos em maledicências inconsistentes, né? E temos que refletir, pensar, analisar aquilo que está sendo falado, não é? Então, nós não podemos, de forma alguma, em hipótese alguma, como diz Emmanuel em Palavras de Vida Eterna, né? Não podemos ser meros testemunhas oculares, não é? Ouvirmos, enxergarmos aquela imagem apenas diante do que o outro falou. Ou então escondermos, apenas vermos, mas escondermos dentro de nós mesmos. Não assumirmos uma posição diante de um determinado quadro, de uma determinada circunstância. Então prossegue Emmanuel. É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Ou seja, cada pessoa tem um padrão daquilo que ele acha do Cristo. Então nós vamos atribuir os títulos dele de Salvador, de guia, de Senhor do caminho da verdade, da vida, etc, 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 não é? Apenas porque estamos atribuindo ele esses títulos por qual motivo, por qual razão, não é? Então, não basta redizer encantadoras lições dos outros, daquilo que os outros trazem para nós, não é? De às vezes são meras questões persuasivas, não é? Mas viver, olha, substancialmente
a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Não vamos deixar de escutar, de ouvir, de analisar. Temos que escutar tudo aquilo que é bom. Mas mesmo o que é bom no padrão do mundo de provas e expiações, a gente tem que analisar e avaliar e ter a nossa opinião própria, né? Então, onde formos, né? Ou seja, em ambos os planos, porque o padrão mesmo dos desencarnados no nosso sistema planetário é o Cristo. Então nós temos que ter essa certeza dentro de nós, não é? Isso nós vemos no livro Celeiro de Bênçãos, que coloca Emmanuel, essa psicografia do Chico Xavier, ou seja, é um grande desafio, né, nós investirmos em quê? Nos valores adequados. São aqueles que produzem, são aqueles que dão resultado, né? Que estão ao nosso alcance. Às vezes, aquele despertar para estarmos ao alcance daquilo que nós realmente sentimos e valoramos o Cristo dentro de nós, está tão perto de nós, mas nós nos distanciamos disso porque ficamos ouvindo testemunhos de outros e não queremos assumir o nosso testemunho diante desse quadro, não é? Então, isso é inconsistente, é incoerente, não é? Então, prossegue Emmanuel. Quando alguém se refere nominalmente, olha, a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Então, alguém pergunta algo para mim. Peraí, mas de onde você ouviu isso? Qual a natureza dessa sua opinião? Qual o objetivo? Qual o fim? Isso me é útil, como dizia Sócrates, é verdade? Se não for verdade, para quê? Qual a finalidade que isso vai trazer para mim? Porque se for algo que não corresponde à verdade, eu não tenho que dar importância a isso, não é? Então, Jesus agiu de forma respeitosa e amorosa, com profundo amor por nós, né? Mas em todo momento, as credenciais dos seus inquisidores, como Pilatos e como o judaísmo literal, ortodoxo, né, o literalismo da lei, né, ou seja, do inquiridor, levaria a discussões estéreis e inúteis. Por isso que Jesus não perdeu tempo. E nós perdemos o tempo quando estamos ouvindo testemunha de algo de outro, nós temos a nossa opinião própria, desprezamos a nossa e vamos escutar as maledicências, às vezes, que outras, mas outros, às vezes, vão trazer opiniões claras, verdadeiras, reflexivas, que vão somar a nossa. Por isso, o convite que o Cristo faz à reflexão daquilo que o outro nos diz. Se o testemunho que ele está dando de outro ou dele mesmo corresponde à verdade, não é? Então, olha, para nós vermos também no livro Celeiro de Bênçãos, lá nos diz assim, olha, a sua altivez, né, a altivez do Cristo, a forma como ele se portou ante Pilatos, ante os seus julgadores, né, ante os seus inquisidores, ante os seus torturadores, né, ante a nossa natureza de carrasco, de querer eliminar aquele que não pensa como nós, como era todo aquele projeto daquele momento, não é? Então a sua altivez faz parte o quê? Da dignidade do homem. Então a mesma altivez do Cristo, por natureza divina, que nós somos filhos de Deus, faz parte de nós. Mas nós temos que assumir essa altivez semelhante à do Cristo, não é? Então, do homem, ou seja, não do orgulho. O orgulho não é da nossa natureza. O orgulho é um padrão do mundo de provas e expiações. Quando nós nos elevarmos, quanto mais nos elevarmos, é o contrário, mais humilde nós seremos. Porque estaremos abertos, mas estaremos prontos para refletir sobre aquilo. Se não concordarmos, né, seremos não passivos, mas compassivos, compreendendo ainda, né, o padrão inferior a nível de reflexão daquele que tenta levar adiante determinadas maledicências, inconsistências naquilo que ele pensa ao testemunhar do outro. Não é? Então, faz parte, né, e não do orgulho. Agora, olha que interessante também no livro Palavras de Vida Eterna. É uma realização interior que independe de outra. Então, esse testemunho, essa realização interior minha, de eu ter uma afirmação daquilo que eu penso, que eu acho, esse sentido de rei, ou seja, no sentido moral,
intelectual, no sentido de elevação espiritual, porque a sua condição é crística, eu tenho essa opinião. Então, essa opinião que eu tenho sobre o Cristo, que é o meu guia, que é o governador espiritual, eu tenho essa convicção. Eu não preciso de opinião de outro. O que eu tenho que aprender ante essa convicção, ante essa certeza que eu tenho, é trilhar para e passo com o seu padrão, com a sua pedagogia, com o seu ensinamento, para que nós possamos nos transformar e caminharmos com mais fundamentados, com mais certeza e com um pouco mais de agilidade para o mundo regenerador que nós vamos transitar, não é? Então prossegue Emmanuel, olha, Jesus não é símbolo legendário, não é? Então, olha, é um mestre vivo, não é? Ele nos vivifica, ele nos transforma, ele nos vitaliza para esse processo de transformação, não é? Então, a exemplificação do Cristo, ela é divina. Então, nós precisamos compreender o seu padrão divino, né? Compreender o seu padrão de amor, a sua humildade e a sua capacidade de renúncia. Isso são virtudes que para nós ainda estão extremamente difíceis, porque nós temos que nos despojar de algumas incoerências, de algumas dificuldades que nós temos de superar as nossas paixões, as nossas prisões desse padrão do mundo de provas e expiações. Então, né, exemplificar o padrão divino dele, que é botar em ação aquilo que nós aprendemos, aquela certeza que nós temos dentro de nós, né? Ter a compreensão do seu amor. Quanto mais nós compreendemos o seu amor, mais nós vamos compreender como nós devemos agir com amor com o nosso próximo, né? E aí ter a sua humildade, pois ele é o padrão mais elevado que já aportou aqui na Terra. E o seu padrão de aceitação, de humildade, da vontade do Pai é pleno. O nosso não. Nós ainda duvidamos, não é? E a sua capacidade de renunciar a si mesmo por todos nós, não é? Então, prossegue Emmanuel. Nós só as preocupações superficiais do mundo, olha, chegam, educam o espírito e passam. Mas a experiência religiosa passa. O problema é essa palavra religiosa. A experiência é de religiosidade, é de espiritualidade, é de interiorização. A gente acha que é a religiosidade do templo. O templo é fundamental para nós encontrarmos, partilharmos os valores e os padrões do Cristo e de Deus uns com os outros. Não estamos ali para estigmatizarmos, marcarmos, sermos elitistas, sermos preconceituosos, sermos maledicentes, principalmente daquele que não compactua do nosso mesmo pensamento religioso, mas que ama o outro às vezes muito mais do que nós. Mas nós o qualificamos, damos testemunho dele para o outro por causa da sua religião. E às vezes ele está, na maioria das vezes, eu posso afirmar isso, ele dá um testemunho muito maior do que nós, convicto com certeza daquilo que realmente é o Cristo Jesus, não é? Então, só podemos, né, testemunhá-lo, né, na conduta e na execução dos nossos deveres. Então não é aqui, não é no verbo, não é no palavrório, não é na retórica, não é na construção de palavras belas, ilusórias, o convencimento retórico da razão daqueles que querem alienar e condicionar psiquicamente e espiritualmente as pessoas, não é? Ou seja, não meros, olha, nós estamos no livro Boa Nova, lá nos diz o seguinte, lá é Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, não como meros literatos, olha, literatos ou simpatizantes dos seus ensinos, porque simpatizantes tem muitos, mas na hora de abrir mão de algo, na hora de fazer algo por si mesmo, por seu semelhante, não. Não, eu sigo uma determinada convicção religiosa, doutrinária, mas eu não sou praticante, eu só simpatizo. Então eu posso só simpatizar com o Cristo? Não, eu simpatizo por ele, mas não tem nenhuma diferença, para mim o que ele fizer eu deixar de fazer. É assim? Nós somos apenas meros, né, simpatizantes do Cristo? Ou ficamos criando obras literárias, né, com um padrão de intelectualidade e de erudição muito grande, para sermos apenas dar opinião
ou sermos meros simpatizantes de Jesus? Né? É uma escolha que cada um tem que fazer, não é? Então prossegue Emmanuel. Nesse capítulo, portanto, é ilógico, não é? Não tem consistência, recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. Por que nós vamos recorrer aos patrimônios alheios? Devemos escutar o outro, mas temos que ter uma estrutura de convicção e certeza dentro de nós, não é? Então, olha, como aprendizes do Evangelho que somos, e ainda temos muito que aprender não é ler e decorar o Evangelho, é pensar e refletir sobre qual é o princípio, a natureza daquilo que o Cristo traz, é divina, e nós somos também. Só que o padrão divino nosso ainda está muito velado dentro de nós não despertamos para isso ainda, não é? Precisamos, né, do Evangelho, indagar a própria consciência para testificarmos nossa aplicação de suas dádivas e bênçãos. Então, primeiro, né, eu tenho que indagar muito, pensar e refletir ante as circunstâncias da vida, não é? A minha consciência, o meu eu, para ver se o meu superego aprova esse tipo de situação, não é? Ou seja, para me poder testificar, testemunhar, confirmar, corroborar, né, aplicativamente, né, as dádivas e as bênçãos que o Cristo infunde em cada um de nós. Mas eu recebo essa graça dele, mas fico ouvindo só a opinião dos outros. Principalmente opinião inconsistente. Nós adoramos os púlpitos, faladores como eu estou falando aqui, que muitas das vezes estão nos enganando por motivos que não vou comentar aqui, cada um que reflita e se pergunte a si mesmo, não é? Prossegue Emmanuel. É útil a todo aprendiz, olha, testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos, não é? E nos tormentosos. Nos dias tranquilos nós pensamos, tá tudo bem, não, tudo bem, deixa o Cristo encostado lá. Aí nos dias tormentosos nós corremos para ele, porque nós não temos, é nos dias bons, nos dias de vigilância, nos dias de oração, de prece, para termos essa certeza. É esse que nós temos que estar atentos, porque a contradição vai vir. E aí a gente acha que foi o Cristo que não nos ajudou, e não que nós que não vigiamos adequadamente, né? Então, olha, o Cristo, né, ele confrontou todas as oposições, as perversidades que nós, seres humanos, do nosso padrão, o levou a sofrer, né? Ou seja, com majestosa postura, ante também o ciúme ou a inveja religiosa. Olha, isso é extremamente profundo, não é? Olha, ante também ao ciúme ou a inveja religiosa, que é a mais feroz de todas. Isso é porque qual era a ira, a raiva, o ódio que veio da classe sacerdotal judaica? Era a inveja. Porque o padrão que o Cristo trouxe, que transformou, Cristo pega a Torá, faz uma releitura para eles, que não mudou nada. Ele não disse que não mudou nenhum, ele não veio abolir, veio cumprir a lei, mas ele reinseriu o amor. E esse padrão iria tirá-los de sua situação de privilégio. E como ele conquistava pessoas com a sua energia, o seu magnetismo e o seu amor, gerou inveja. E aí nós somos capazes das piores perversidades. E fomos. E completamos essa inveja ao crucificá-lo, ao humilhá-lo, ao desprezá-los, ao recusar a sua luz, como João diz lá. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não compreenderam. João capítulo 1, versículo 5. Não é? Então, olha, prossegue Emmanuel, reconhecemos, pois, atitude louvável no esforço do homem, que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente, ou seja, perde o efeito, né? Contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, ou seja, na edificação, na estrutura dos outros, e não nos estruturarmos em nós mesmos.
olvidando, né? Ou seja, esquecendo, né? O serviço que nos é próprio. Eu fico ouvindo só opiniões, não é? Teorias, ferramentas que outros constroem pela expressão verbal ou escrita, em produções externas, ou opiniões externas, ou convicções externas, sem ter uma base, uma estrutura de confiança em mim. Não é? É isso que Emmanuel, é isso que o Cristo está nos ensinando e deixando muito bem claro. Ou seja, a existência humana, nós temos que compreender isso, adiante daquilo que nós enfrentamos no dia a dia, não é? É uma sucessão de desafios. Somos desafiados a todo momento, por outro não, dentro de nós. Se nós tivermos uma estrutura, os desafios externos, né? Às vezes a agressividade, a incompreensão, a injustiça, a maledicência, vem de um outro que ignora e que desconhece um padrão que nós já conhecemos. Então nós não podemos compreendê-lo, aceitá-lo, não quer dizer que nós vamos estar juntos a todo momento com essa pessoa. Mas se nós fizermos diferente, fazer o mesmo não vai mudar nada, né? Os desafios, olha, para nos fortalecermos em valores morais. Então, não de moralidade, se eu quero me fortalecer, eu tenho que ter uma estrutura própria para agir ante os desafios que a vida vai me oferecer. Na minha família, na minha convivência com o meu entorno, no meu trabalho, ou seja, a vida como um todo. As notícias que nós recebemos, notícias principalmente na internet, nós recebemos, lemos só a notícia de capa, às vezes não temos condições cultural e intelectual, porque são determinados assuntos que nós desconhecemos, mas nós já tecemos N pensamentos e já julgamos, não é? Então, isso vai desenvolver em nós as potencialidades que todos temos. Uns têm mais por quê? Porque ele conquistou, porque ele desenvolveu. Não é privilégio, é porque ele desenvolveu, ele se esforçou, né, para isso, em ações dignificadoras. Nós teremos a nossa dignidade, o nosso padrão de dignidade, mas transmitiremos ao outro e vamos valorar a dignidade do nosso semelhante. Porque às vezes determinadas opiniões que nós damos é porque nós não desconhecemos. Mas é difícil a gente admitir quando alguém pergunta alguma coisa, a gente tem extrema dificuldade de falar, olha, meu amigo, infelizmente eu não sei sobre esse assunto. Eu não tenho uma opinião formada, né, baseada, estruturada, que eu possa te esclarecer nisso. Vamos nos informar com alguém que tem essa capacidade? Né? Por que não admitir isso? Isso é a humildade. É reconhecer que não sabe determinada coisa. Ou alguém sabe de tudo nessa vida. Não é? Então, nós precisamos, isso é de fundamental, é isso que essa lição aqui está trazendo para nós. Confiar em nós. Baseado em tudo aquilo que nós recebemos, desde a nossa formação escolar, intelectual, familiar, moral, espiritual, então, nós vamos nos consolidando, construindo isso dentro de nós, mediante aquilo que nós ouvimos, que nós estudamos, que nós absorvemos, mas construir uma edificação própria, porque senão ela fica sem alicerce. Cada um que vem e fala alguma coisa com nós, tira o alicerce, muda, aí o edifício fica balançando, que é a nossa consciência, que é a nossa estrutura mental, psíquica, não é? Em nossos depoimentos. Ou seja, para fazer o quê? Testemunhar com o Cristo, com Jesus, é ter certeza de que Ele é capaz de incutir isso em nós, essa força, né? Ou seja, discernindo com compreensão e tolerância, porque Ele tinha sua estrutura firme, Ele não oscilou, Ele era um com o Pai, Ele não falou? Então, Ele discerniu perfeitamente a nossa ignorância, a nossa pobreza espiritual, pobreza não, a miséria absoluta espiritual da grande maioria, que permanece até hoje. A nossa miserabilidade espiritual ainda é muito grande, mas ele discerniu perfeitamente com tolerância, não nos suportando, mas tolerando, sabendo que esse estágio de ignorância espiritual, de miserabilidade espiritual nossa é passageiro, mas depende de nós caminhar e cada um construir essa estrutura dentro de si, não é? Então, para encerrarmos, nós vamos trazer aqui duas colocações do livro Boa Nova, que nós temos belíssimas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, eu tenho as minhas preferidas, mas o livro Boa Nova é uma obra-prima de estruturação
do sentimento, da espiritualidade, da religiosidade humana. Se nós quisermos compreender o nosso semelhante e compreender a dimensão do que é um Cristo, não é? A boa nova, olha, lá dizendo o Cristo, não é? Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem, reciprocamente, através da vida. Ele não mandou lá em João 13, 14, 15, 12, quando ele viu toda aquela controvérsia, quem ia ser o maior, ele falou, para com isso. Eu vos deixo uma nova lei, então, amem os outros assim como eu os amei. Não mandou fazer nada diferente. Ele recebia elogio a todo momento. Não é? Ele recebia aquelas colocações, aquela admiração, aquele espanto ante o que ele realizava, mas ele nunca se deixou levar por isso. Não é? Então, a última colocação agora. Ajudemo-nos ajudando aos outros. Não é? Isso é recíproco. Pois as dificuldades são luzes. É a pedagogia, é um instrumento, é a ferramenta que Deus nos dá às adversidades para nós nos estruturarmos e colaborarmos com a estruturação alheia, quando aproveitamos o seu concurso para o bem. Então, se eu não fizer diferente, eu vou permanecer no meu padrão negativo de ignorância e de desconhecimento do bem. Agora, se eu aproveitar todas as circunstâncias, principalmente as negativas, as difíceis, para eu trabalhar a reestruturação crística dentro de mim, fundamentando ela, aí eu estou fazendo isso para o bem, no bem, com o bem. E é assim que nós devemos tentar caminhar. É difícil? É. Muito. Quisera eu ter atingido um percentual satisfatório. Estou longe ainda, mas estou tentando. Primeiro enfrentando a mim mesmo, porque é muito difícil. Os nossos apegos pretéritos, as nossas dificuldades, não é? Meus amigos, muito obrigado. Fiquem com Deus, com o Cristo Jesus, com a nossa amada Mãe espiritual, não é? Com toda a espiritualidade de luz, com vocês, com seus familiares e com a nossa família humana, a nossa família espiritual, nesse plano e no plano do Espírito. Tenham um ótimo dia, um ótimo restante de semana com o Cristo estruturado diante de nossa opinião, diante de nossa convicção, a nossa certeza. Tenhamos a nossa opinião própria sobre o que o Cristo faz em nós. Muito obrigado.